Senhor, nós te pedimos que o Senhor se revele a nós nesta manhã. Nós viemos te buscar entendimento daquilo que o Senhor nos ensinou, da mensagem que os teus servos deixaram registrado nas Escrituras para a gente. Obrigada pelo tesouro o tesouro que são esses registros, que teu Espírito Santo venha vivificar essas palavras, falar ao nosso coração, nos convencer dos nossos pecados e nos conduzir em adoração a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar da parábola dos lavradores maus. Essa parábola está escrita nos 3 evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, mas nós vamos ler hoje o trecho de Mateus, mas eu vou fazer algumas referências às passagens de Marcos e Lucas também. Então vamos abrir a Bíblia em Mateus 21, 33. Mateus 21, 33 até o verso 46. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuraram um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Vamos ler também um trecho de Isaías 5. Isaías 5, 1. Hoje nós vamos ler só até o 7. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos e a nação de Israel e os homens de Judá são a plantação que ele amava.
Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Primeiro de tudo, para a gente pensar nessa parábola, a gente precisa retomar uma pergunta sobre parábolas em geral, que é por que Jesus falava por parábolas? E Jesus mesmo responde essa pergunta aos seus discípulos. Os seus discípulos perguntam a Jesus, por que você está falando por meio de parábolas? E ele responde assim: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, às vezes a gente tem essa concepção de que Jesus falava por parábolas para que a mensagem dele ficasse mais clara, mas o que Jesus está falando aqui nessa passagem é exatamente o oposto. Estou falando por parábolas para que vendo não vejam, para que os outros vendo não vejam e ouvindo não ouçam, não entendam. Então, se por um lado as parábolas realmente ilustram e esclarecem a verdade para aqueles que têm ouvidos para ouvir, ela tem justamente o efeito contrário para aqueles que se opunham e rejeitavam a Cristo, para quem não tinha interesse de procurar o significado pretendido por Jesus. Então, isso, de certa forma, foi um juízo divino, foi um juízo que Jesus fez num momento específico. Então, ele estava no ministério dele e ele falava as coisas, ele anunciou o Sermão do Monte, ele falava as coisas claramente, até que em um dado momento, um momento específico, ele passou a falar por parábolas, né? E esse momento foi justamente depois que os fariseus e as autoridades da lei, os mestres da lei, após a cura de um endemoniado, ter acusado Jesus de ter feito isso por Beelzebub. Falou que ele fazia isso como o próprio demônio. E aí, quando você vai ler como que se deu essa ocasião, após essa acusação que foi feita contra Jesus, como se fosse uma espécie de juízo. Ele ocultou, né, o significado daquilo que ele dizia. Foi nessa ocasião que Jesus disse: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo, nada será perdoado, nem nesta era, nem na de vir. Raça de víboras, por suas palavras serão condenadas. Foi uma acusação muito séria, porque os fariseus sabiam que não era pelo demônio que Jesus fazia essas coisas, mas eles quiseram fazer essa acusação para que Jesus não fosse reconhecido como quem ele deveria ser reconhecido, que era o enviado de Deus. E a partir desse momento, Jesus começou a falar por parábolas e ocultar, de certa forma, o significado das parábolas. Então, quando a gente fala dos líderes de Israel, na maior parte das vezes eles não entendiam as parábolas. Esse era o objetivo das parábolas. No entanto, há uma parábola que eles entenderam. Existem poucas parábolas que tiveram um significado explícito para eles, e essa que a gente está tratando hoje é justamente uma dessas parábolas. Então, vamos examinar essa parábola, que é uma parábola que, excepcionalmente, os líderes entenderam o significado dela. Ela foi projetada para esse propósito. É a quarta-feira da última semana de vida dele. Então ele está a 2 dias da crucificação e está 2 dias após a sua entrada triunfal. Então tudo está muito lá nos finalmente. É um momento em que as coisas já estão
culminando para o fim, né? Já teve a entrada triunfal, vai ter a crucificação. Jesus tomou conta do templo, então no primeiro dia após a entrada triunfal, ele expulsou todos os cambistas, expulsou os compradores, os vendedores, ele fez essa purificação do templo, né? E agora ele está, por assim dizer, fazendo como se fosse um julgamento no templo, que ele já assumiu, né? Então ele está conversando com os líderes e as pessoas que o cercam, e essas pessoas, elas são as arquitetas da religião judaica, elas são, naquele momento, quem dita como que as coisas são. E vale lembrar que não são pessoas que ditam, a gente não fala que eles são os arquitetos da religião judaica no bom sentido, no sentido de serem zelosos com a palavra e desejar que o intuito de Deus com a palavra fosse cumprida no meio do povo. Não era esse tipo de zelo, mas era um zelo completamente interesseiro, que por meio da palavra eles pudessem dominar, eles pudessem colocar as suas convicções e trazendo, na verdade, uma carga muito mais pesada do que a própria instrução de Deus tinha sido projetada e designada para o povo dele, né? Então eles eram quem ditava o que eles, de certa forma, as regras que eles impunham, ditava como que as pessoas teriam aprovação ou não do Senhor, mas isso estava sendo feito de uma forma não zelosa de coração, mas de uma forma quase escravizante assim, para o povo, né? São eles que decidiram matar Jesus, então Jesus está se dirigindo às pessoas que já vinham planejando e arquitetando matá-lo faz um tempo. São eles que decidiram que ele era satânico, e aí ele vai dar essa parábola que numa rara ocasião eles entendem. E não tem como eles não compreenderem, porque diferentemente de muitas outras parábolas que realmente estão trazendo uma realidade que até então talvez não tivesse sido revelada, essa parábola ela está falando de história, né? Ela está falando, ela tem um teor um pouco histórico e eles conhecem a história deles. Então a gente consegue ver até o momento, né, exato em que a parábola se fez clara para eles, né? Demorou um pouco de tempo, mas eles entenderam, eles finalmente entenderam o contexto dessa parábola. E vamos lá. Então Jesus conta histórias que eram muitas vezes extremas, muitas vezes tinham alguns elementos que eram indignantes, né? Então, como a gente tinha visto da outra vez, o pai ir correndo até o filho e beijá-lo na cabeça em público e tudo mais, isso era uma coisa que talvez fosse um pouco ultrajante. Jesus tinha o costume de colocar alguns elementos extremos na parábola dele. E aí aqui a gente vai ver também uma parábola que choca eles, que vai chocar quem está ouvindo, e eles estão chocados com o comportamento dos personagens dessa parábola, e de repente a gente vai ver que esse choque vai se voltar contra eles e dar um nocaute neles, assim. Então vamos lá. Como eu disse, estava no meio da Semana da Paixão, então na sexta-feira Jesus morrerá, e ele sabe disso. Acho que é importante a gente lembrar disso sempre, que Jesus sabe que ele vai morrer. Ele não ele vem dizendo isso há um tempo, ele vem alertando os discípulos dele há um tempo de que ele vai morrer. Eu vou ser preso, eu vou ser brutalizado, meu corpo vai ser destruído, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar dos mortos. Jesus já tem falado disso há um tempo, ele tem falado por isso há meses, não tem surpresa nisso. Então é importante a gente lembrar que Jesus não era um líder religioso que anunciava coisas e aí de repente o discurso dele saiu um pouco fora do controle dele e ele acabou sendo morto, né? Não foi dessa forma. Ele sabia que tudo isso ia acontecer, ele sabia até os detalhes, né? E aqui a gente vai ver como Jesus é então esse maior contador de histórias, de como ele captura seu público com o comportamento ultrajante dos lavradores e como isso causa uma indignação. Então
E a última coisa para a gente lembrar antes de a gente avançar na parábola propriamente dita é que esses homens eles eram responsáveis por manter o templo, né? Os sacrifícios, as cerimônias, os rituais e a lei de Deus. Então eles estavam ocupando essa posição de ser representantes de Deus no mundo. E o comportamento justo e santo ele era seu comércio. Então eles eram pessoas que iam ficar chocadas se alguma coisa fora da lei acontecesse. Então eles eram as pessoas que se escandalizavam com o adultério, eles eram as pessoas que se escandalizavam se alguém fazia alguma coisa no sábado, eles eram aqueles que se escandalizavam se alguém tocava alguma coisa que era impura. Então eles tinham esse rigor que eles entendiam com aquilo que era certo e errado, com aquilo que a lei dizia, que vai justificar ainda mais o choque que eles vão ficar conforme essa parábola é contada. Então, começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou um muro ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. O primeiro elemento que a gente vai ver aqui é que ele não começa como muitas outras parábolas falando o reino dos céus é como, né? Então muitas parábolas que a gente viu nesses últimos domingos começam com o reino dos céus é como, porque são parábolas em que Jesus estava contando uma verdade sobre o reino dos céus. Porém, nessa parábola ele não está falando essencialmente do reino dos céus, né? É uma parábola que vai falar sobre julgamento. Tá? Então, claro que toda parábola de certa forma tem um julgamento e claro que essa parábola não vai deixar de falar sobre o reino, mas essa aqui ela quebra esse padrão porque o foco não é esconder uma realidade do reino, mas é revelar a realidade do juízo. Então, quando ele fala aqui, ele usa palavras que para quem está ouvindo são muito familiares, tá? Um homem plantou uma vinha, colocou um muro ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Isso, como a gente ouviu em Isaías 5, ele está ecoando Isaías 5, para não dizer que ele está repetindo Isaías 5. E esse é um texto que eles, como conhecedores da lei, eles estavam muito familiarizados. Então é até curioso que no primeiro momento eles não tenham pegado que se tratava de julgamento. Porque se eles tivessem ouvidos para ouvir, logo no começo eles já teriam entendido, isso daqui é julgamento. Porque historicamente, Isaías 5, eles sabem que Isaías 5 era um julgamento. Quando essa parábola foi originalmente contada em Isaías 5, ela era uma parábola profética e era uma parábola que se concretizou, né? Então, quando Isaías estava falando que um homem plantou uma vinha e colocou um muro ao redor dela e cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre, na verdade Isaías estava falando assim, ó, vocês vão ser julgados. Ele estava advertindo o povo que o povo seria julgado. Então, Isaías ele fala assim, se você perguntar, né, no texto de Isaías, de quem é a vinha? A resposta está lá. Está escrito, a vinha é Israel. Especificamente em Isaías 5:7 diz assim, a vinha do Senhor dos Exércitos da nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. E aí você vai ver a identificação de Deus plantando Israel na terra, abençoando Israel, providenciando a torre, providenciando o muro ao redor, providenciando tudo o que era necessário para que aquela terra produzisse frutos, para que aquela vinha produzisse frutos. Mas também a gente vai ver em Isaías 5 que eles são acusados, né? O povo de Israel é acusado porque ao invés de trazer uvas boas, eles estavam produzindo apenas uvas azedas, ou seja, não estavam produzindo nada de valor.
parábola em Isaías 5. E eles sabiam disso, eles sabiam que historicamente Isaías 5 tinha sido essa profecia que tinha se cumprido com a devastação pelos babilônios, né? Então, quando a gente ouve essa parábola, a gente tem que saber que os ouvintes originais dela tinham esse conhecimento prévio, né, guardado em algum lugar da mente deles. E aí, só que dessa vez, quando Jesus começa a contar essa parábola, e ela tem um início parecido, né? Então, certo homem comprou uma terra, e aí construiu uma torre, cavou um tanque para prensar as uvas, e colocou um muro ao redor dela. Tudo isso está se repetindo, mas aí Jesus vai fazer um acréscimo. Esse homem que plantou a vinha arrendou-a a lavradores e partiu para uma longa viagem. Então, tudo isso é comum, o arrendamento de terras é comum, as pessoas partirem em longas viagens é comum, porque toda viagem naquela época era longa, porque não tinha carro, né? E a gente está pensando aqui por volta de 5 anos até as uvas poderem dar, a plantação poder dar uvas que realmente podem ser aproveitadas, né? Então a ideia aqui é de que realmente os lavradores estavam há um tempo cuidando dessa vinha. Tudo que é necessário para que a vinha venha a dar frutos foi providenciado, e não providenciado pelos lavradores, mas pelo próprio dono da vinha, né? Então é ele que fez esse muro, é ele que cavou essa terra, e aí ele parte para uma longa viagem e deixa aos cuidados desses lavradores. E aí chega um momento que ele tem a expectativa de uma colheita, né? Então, na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores de vinhedo para receber parte da produção da vinha dos lavradores. Então, era parte da colheita que lhe pertencia. E aí vem o primeiro choque, porque aí o servo chegou, ele mandou um servo para vir pegar a parte dele da colheita, né? E eles o pegaram, bateram nele e o mandaram embora de mãos vazias. E as palavras querem dizer o que elas realmente estão escritas aqui. Os lavradores pegaram e bateram no servo e mandaram ele em volta de mãos vazias. Então, isso é ultrajante, né? Isso é um choque, é um comportamento criminoso, isso é ilegal. Então, se eles tinham um contrato lá de arrendamento, com certeza esse proprietário da vinha poderia chamar um juiz, expulsar esses lavradores e resolver as coisas, porque eles estão fazendo um ato claramente ilegal aqui, né? Para não dizer o quanto que é ingrato e perverso, porque esses homens, com certeza, eles não precisaram fazer nada, só precisaram cuidar da vinha. Eles com certeza receberam um salário, uma manutenção no período que eles estavam lá. Então, além de ter sido ilegal o que eles fizeram, eles simplesmente pegaram uma oportunidade que tinha sido dada para eles, um privilégio que tinha sido dado a eles, e cuspiram na cara, né, do proprietário ao fazer isso, né? Então, é extremamente perverso, e a gente consegue ouvir, assim, consegue sentir um pouco da reação de quem está ouvindo essa parábola, né? Dos mestres da lei, ouvindo isso e falando: meu Deus, que lavradores ousados, que insulto esses lavradores fizeram. E aí a gente ouve: e tornou, agora estou ecoando em Marco, tá? E tornou a enviar-lhes outro servo. Então ele enviou outro, e eles o feriram na cabeça e o humilharam. Então eles esmagaram a cabeça do outro servo, insultaram ele, trataram ele de forma desonrosa, vergonhosa, humilhante. E a história vai ficando cada vez mais ultrajante, né? Porque o primeiro eles bateram nele e mandaram ele embora de mãos vazias. Agora o segundo, eles bateram na cabeça e humilharam. Então, quão perversos são esses lavradores, né? Além de ingratos, quão atrevidos são esses lavradores por agir dessa forma? Que tipo de pessoas fariam isso? Né? Quem que pode ser tão terrível a ponto de fazer uma coisa dessas?
E aí ele vai lá e envia outro servo. E aí esse terceiro servo, os lavradores mataram. Eles espancaram o primeiro, atingiram na cabeça e humilharam o segundo, e no terceiro servo eles mataram. E na passagem de Mateus fala, apedrejaram até a morte. E depois a gente ouve, e assim fizeram com muitos outros, espancando uns e matando outros. Então, se no primeiro momento a indignação dos fariseus e dos mestres da lei talvez estivesse direcionada aos lavradores, pensando, como esses lavradores são perversos, como pode eles maltratarem assim o servo do dono da vinha? Eu acho que talvez nesse momento a indignação deles ou o choque deles está se voltando para o proprietário da terra, porque ele falou assim, gente, quantos mais servos ele vai mandar lá para serem mortos por esse cara? Será que ele não entendeu que esses caras são maus e que qualquer pessoa que manda lá, eles vai apanhar, ele vai sofrer e vai ser apedrejado, que coisas terríveis vão acontecer? Então, talvez eles estivessem num primeiro momento chocado com os lavradores, mas qualquer ouvinte vai começar a se indignar um pouco, se espantar com o comportamento do proprietário, porque o que esse proprietário tem que ele vai continuar mandando servos lá, sabendo o que vai acontecer com esses servos? Tudo isso está ganhando uma dimensão muito extrema, a história está ganhando proporções que não tem o menor cabimento. E aí, em Marcos, a gente vai ter o registro aqui de que, assim, ainda lhe faltava mais um. Então, o proprietário da terra tinha mais uma carta na manga para tentar colher os frutos dele. Tudo que lhe resta é um filho amado. E Marcos fala justamente filho amado. E a essa altura eles devem falar, calma, esse cara não vai fazer a insanidade de mandar um filho amado, o único filho, a única coisa que resta a ele, para esses lavradores. Ele não percebeu o que está acontecendo. Não, por favor, não mande seu filho amado. Ele é o herdeiro, ele é o futuro, ele é a continuidade da família. Você não envia, você já sabe o que vai acontecer com ele. E aí os suspiros estão lá cada vez mais alto, não é apenas um filho, é um filho amado. Mas o proprietário da terra decide enviá-lo. E ele fala, quem sabe, a este respeitarão. Com certeza a esse que é o meu filho, que é o meu herdeiro, eles respeitarão. E aí, esse é o maior choque de toda a história, né? Que está completamente além da compreensão. E o que eles fizeram com o filho? Versículo 7. Aqueles lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então, eles realmente fizeram aquilo que a história estava caminhando para o que ia acontecer. Eles realmente planejaram e executaram a morte do herdeiro. E fica pior, porque aparentemente eles não deram nenhum enterro para o filho, né? Porque eles simplesmente jogam fora, colocam ele fora da terra, fora da cidade, deixam ele lá como carne para pássaros e animais. E então Jesus faz essa pergunta para os mestres, para os fariseus, para os ouvintes, para as pessoas a quem ele direcionava essa parábola. O que fará o dono da vinha? O que fará o dono da vinha? E aí agora, pela lei do Antigo Testamento, lá na lei que foi dada, quem derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu sangue, né? Então eles, com o cuidado da lei que eles tinham, com esse rigor de assim, ninguém que está fora da lei vai passar batido por nós, nós somos os executores da lei aqui, a gente guarda a lei. Quando eles ouvem essa história, o que eles falam? Eles falam com a maior tranquilidade do mundo, né? Matará de forma horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Eles foram completamente sugados por Jesus na parábola que ele estava contando.
Então eles foram sendo envolvidos, e eles não perceberam que, de certa forma, essa parábola era uma armadilha contra eles. Mas parece que tão logo eles falaram em voz alta, o proprietário matará de forma horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores. Talvez enquanto as palavras saíam da boca deles, eles tenham percebido, nesse momento, tenha caído a ficha de que eles estavam proferindo a própria sentença. Talvez nesse momento eles tenham percebido que a parábola era sobre eles e que eles estavam falando o que o dono da terra deveria fazer com eles. E a gente pode concluir isso de certa forma porque em Lucas, né, na passagem de Lucas, quando essa parábola está sendo contada em Lucas, consta que na hora que eles falaram isso, eles já emendaram assim, que isso nunca aconteça, que isso nunca aconteça, que isso nunca aconteça. Então, assim, se eles realmente estivessem apenas pensando numa história hipotética que Jesus estava contando, talvez eles tivessem só falado, não, com certeza o que o dono da terra tem que fazer é isso, tem que matar esses caras da forma mais perversa e brutal possível, na mesma moeda que eles fizeram com os servos e com o filho amado, e entregar essa terra para pessoas que vão dar os frutos no tempo correto. Mas conforme eles falaram isso, eles que isso nunca aconteça. Então, de certa forma, quando esse veredicto é dito, se entende que esse veredicto é um veredicto que vai além daquela própria história, mas é um julgamento que está acontecendo ali. Eles entenderam, né? Entenderam o que ele dizia e compreenderam que a parábola falava contra eles. Como eles souberam que isso nunca aconteça, é a negativa mais forte possível no original, né? No grego. Não, pelo amor de Deus, não. E eles conheciam essa história, eles conheciam a história deles, eles conheciam a história do povo judeu. Então, nesse primeiro momento, eles queriam aplaudir o proprietário por finalmente dar um jeito nesses lavradores, mas eles começaram a perceber que se tratava deles e que eles estavam presos na sua própria condenação. Eles mesmos haviam se condenado. E aí eles, pera, será que a gente pode mudar o final dessa história? Será que a gente, vamos tentar Ctrl Z, esquece isso, rebobina a fita. Se a gente pode mudar um pouco, né, o final dessa história. Então qual que é a interpretação dessa parábola, né? Em muitas parábolas, os estudiosos das parábolas falam que a gente tem que tomar um cuidado para não achar que tudo lá é um sentido figurado para alguma coisa, né? Então, quando a gente fala assim, o reino dos céus é como... Aí você tenta... Não precisa achar que o pássaro é uma coisa, que a semente é uma coisa, né? Mas essa parábola específica, por ela ter muitos elementos históricos, ela permite que a gente interprete ela de uma forma que cada elemento dessa parábola, ela realmente tem um significado. Era uma parábola profética e ela tem um significado. E a gente vai examinar esse significado agora. Então, a interpretação deveria ser óbvia e talvez, depois que eles caíram em si, talvez tenha sido óbvia para quem estava ouvindo. Então, quem é o homem que plantou a vinha? É o Senhor Deus. Assim como era o Senhor Deus em Isaías 5, e eles sabiam disso. O Criador, o possuidor, o proprietário da vinha é Deus. E o que é a vinha? Como nós mesmos vimos que está explícito em Isaías 5, né? É o povo de Deus. A vinha é o povo de Deus, nesse caso Israel, né? É a sua planta aprazível, como dizia Isaías. Então, Israel é o povo da vinha, essa é uma imagem muito familiar para eles. Em outros trechos, Salmo 80, Jeremias 2, em outros lugares, existia essa figura de Israel sendo chamado como uma vinha, né, na palavra. E aí, quem são os lavradores? Quem são esses lavradores que são esse elemento novo que surge aqui na parábola de Jesus?
Então eles são justamente os líderes religiosos com que Jesus estava falando, e não apenas eles, mas talvez todos os líderes religiosos que vieram antes deles, não aquelas, não sei, 5, 10, 15, 20, não sei quantas pessoas estavam escutando eles, mas todos aqueles líderes religiosos que tinham sido encarregados da administração de Israel, que tinham sido encarregados de liderar essa nação, que tinham sido, aos quais tinham sido confiados esses privilégios de Israel, como diz em Romanos 9, a eles foi dada a adoção, as alianças e a lei. Então, tudo que Deus havia depositado nesse mundo para levar aos homens e aos conhecimentos de si mesmo, Ele tinha depositado nas mãos da liderança de Israel, né? Os mordomos da nação de Israel que deveriam cuidar disso. Então, a gente sabe que Deus sempre teve esse desígnio para Israel, né? De que fosse representantes de Deus no mundo, de que fosse uma nação que abençoasse as outras nações, que fossem administradores da revelação de Deus, que por meio deles o nome de Deus se tornasse conhecido. E o que é essa longa jornada? Então, essa longa jornada é a história do Antigo Testamento, né? Então, Deus coloca Israel na terra, estabelece eles na terra. É o próprio Deus que dá a terra para o povo de Israel. É o próprio Deus que dá tudo aquilo que Israel precisa para ser uma nação que exalta Ele. Então Deus dá as leis para eles, Deus dá os sacrifícios, Deus instrui como montar um lugar de adoração, como eles podem cultuar a Deus. Todas essas coisas que Israel precisava para ser a nação que frutifica para Deus, Deus deu a eles, né? Então, todas essas coisas tinham sido providenciadas. O que é o tempo de colheita? A que se refere essa colheita? Então, é a época apropriada em que Deus deve esperar uma colheita espiritual. Então, Deus deveria vir, né, ao seu povo, ver como que estão as coisas, como o dono de todas as coisas, o criador de todas as coisas. Ele deveria vir visitar aqui e esperar uma colheita espiritual, esperar que frutos de justiça, frutos de bondade, frutos da santidade deles tivessem sido espalhados pela nação de Israel. Mas, como disse Isaías, quando Deus voltou, não havia nada além de frutos azedos. Quando Deus veio ver o que tinha lá em Israel para ele colher, não tinha frutas doces, não tinham frutas agradáveis ao paladar, só tinham frutos azedos. E quem são os servos que ele enviou? São os profetas, os pregadores do Antigo Testamento. Então, às vezes também poderiam ser sacerdotes, mas eram essencialmente os pregadores fiéis que pregavam a mensagem de Deus. Então, de Moisés a João Batista, todos os servos que foram enviados por Deus para chamar o povo de volta para ele, para anunciar ao povo: Deus está querendo os frutos bons dele, Deus está querendo colher os frutos bons que ele espera de vocês. Então, todos aqueles profetas e homens de Deus que em todo esse período do Antigo Testamento anunciaram, né? Anunciaram que Deus queria colher esses frutos justos. E quais foram os maus tratos sofridos por esses pregadores? O que a nação de Israel fez com esses profetas? Justamente o que aconteceu com os servos da parábola, né? Bateram neles, humilharam eles, trataram eles com vergonha, feriram, mataram, expulsaram eles, jogaram o corpo deles do lado de fora do terreno de Israel. A história de Israel é contada a eles nessa história, nessa parábola. Então, a gente tem relatos, não exatamente na Bíblia, mas a gente tem acusações de que Israel teria sido cortado, Isaías teria sido cortado ao meio, o profeta teria sido cortado ao meio. Em Hebreus 11:37, quando ele está falando de pregadores que anunciaram fielmente a mensagem que tinha sido confiada a eles, a gente ouve pregadores justos sendo cerrados ao meio. Jeremias, aquele pregador fiel que também alertou sobre o julgamento de Deus, o cativeiro babilônico, o que
que aconteceu com ele? Foi abusado sem parar, jogado no poço. A tradição conta que ele foi apedrejado até a morte. Zacarias, sacerdote, rejeitado e perseguido até o templo, onde ele pensou que estaria seguro, e ele foi apedrejado até a morte no templo mesmo. Então essa é a história do tratamento que os judeus davam aos mensageiros de Deus. E isso foi ficando claro para eles. E aí a gente vê em Mateus 23, se a gente seguir um pouco, né, algumas horas depois, alguns momentos depois em que houve essa parábola, que essa parábola foi contada por Jesus, ele se dirige aos líderes de Israel e ele pronuncia os ais sobre eles, sabe? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas. Ai de vocês, mestres da lei que percorrem, ai de vocês, guias cegos. Ele vai anunciando esses ai de vocês, uma maldição, né? Assim, um julgamento, tá? Ele está anunciando assim que ai de vocês, né? É uma palavra de julgamento, é uma palavra de lamento pelo que vai ocorrer com eles. E se a gente for em Isaías 5, a gente vai ver como Jesus, quando estava fazendo esse ai de vocês para aqueles mestres, ele estava ecoando exatamente Isaías 5, porque em Isaías 5 a gente também vai ler: ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de dano e ao pecado com cordas de riposta. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são opiniões. Então, em Isaías 5, assim como a parábola da vinha tinha, né, que estava lá de forma profética, também lá tinha os ais. E aqui, em Mateus, alguns momentos depois que essa parábola dos lavradores foi contada, a gente vai ver Jesus anunciando também aqueles mesmos homens: ai de vocês, fariseus, ai de vocês, mestres da lei. Então é uma palavra pesadíssima de julgamento mesmo, né? E ele está falando na cara deles, ele não está anunciando para outras pessoas o que iria acontecer, como muitas vezes ele confidenciou aos seus discípulos que ele seria morto e tudo mais, mas ele está olhando para eles e anunciando essas coisas. Ai de vocês, imagina dizer isso na cara de alguém, né? E Jesus estava fazendo justamente isso naquele momento. E aí a gente vê o último lamento, que diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês constroem os túmulos dos profetas, adornam os monumentos dos justos e dizem: se tivéssemos vivido no dia de nossos pais, não teríamos sido parceiro deles no derramamento do sangue dos profetas, não teríamos feito o que eles fizeram. Assim, vocês testemunharam contra si mesmos que são filhos daqueles que assassinaram os profetas. Enchei, pois, a medida de culpa dos vossos pais. Vós, serpentes, raça de víboras, como escaparão da sentença do inferno? E essas palavras, assim, são pesadas e são um pouco diferentes do que o Jesus, por amor, que a gente ouve mais, né? Que a gente gosta mais de pensar só no Jesus amoroso, no príncipe da paz. Mas Jesus, ele veio também trazer um julgamento. Ele não se omite de falar claramente que existe um inferno e que pessoas estão sendo designadas para lá. E diz na cara deles. Isso é muito chocante, com uma imagem que às vezes a gente quer ter de Jesus, mas graças a Deus pelas escrituras que deixam registrado aqui
um Jesus que anuncia também a justiça e o julgamento, né? Então eles mataram os profetas que anunciaram sua vinda e eles mataram Jesus quando ele veio. E essa é uma acusação impressionante e inconfundível, né? Quando a gente vê Marcos 12, a parábola foi apenas uma forma de contextualizar o fato de que eles conheciam a sua história. Eles perceberam do que se tratava. Então, quem é o filho na parábola? O filho é, obviamente, Jesus Cristo, né? Ele já tinha afirmado ser filho de Deus. Deus disse, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, essa revelação de que Jesus era o filho de Deus não é uma revelação que veio depois, mas era uma afirmação que Jesus já tinha feito acerca de si próprio e que o próprio Deus já havia testemunhado isso acerca de Jesus. E na verdade era exatamente esse o motivo que eles queriam matar Jesus, por ele se declarar filho de Deus, né? E é por isso que no versículo 6 da parábola lá de Marcos 12 está registrado de que havia apenas mais um filho amado a quem virá. E é justamente o mesmo filho amado que Deus falou, este é o meu filho amado. Não foi Jesus que falou acerca de si próprio, eu sou o filho amado. Era o próprio Deus que tinha falado isso. E aqui é também o próprio Senhor da Bíblia que fala, tenho mais um filho amado a quem enviar. Então nessa história Jesus está dizendo aos seus próprios assassinos que eles vão matar, que talvez o que eles deveriam era reverenciá-lo, que talvez o que seria esperado era, não, esse daqui é o herdeiro, esse daqui é o filho, esse daqui eles vão respeitar. Essa é a expectativa que ele criou nos próprios ouvintes da história, que o filho está chegando lá para reivindicar a vinha, mas o que os lavradores ouvem e o que os mestres e fariseus estão ouvindo é, esse daqui é o herdeiro. Ele, se a gente deixar, ele vai tomar conta da vinha. Ele vai tomar nosso poder, ele vai tomar nosso lugar, ele vai tomar aquilo que a gente já se apropriou, achando que é nosso agora. E a propósito, foi isso mesmo que os sacerdotes disseram, porque a gente vê registrado aqui. Se não o matarmos, ele vai tomar o nosso lugar, vai tomar o nosso poder, vai tomar a nossa nação. Então, quando eles queriam matar Jesus, quando eles ouviram essa história, quando eles planejavam matar Jesus, era justamente o mesmo pensamento que eles tinham em mente. Se a gente deixar, esse povo vai coroar ele rei, vai tirar o poder das nossas mãos, vai tomar o nosso lugar. E eles já estavam tramando isso há um tempo, e eles sabiam disso. Esse vamos matá-lo já tinha surgido em outros momentos. E como eles poderiam saber que não era eles, né? Já que Jesus mesmo afirmava, né, ser o Filho de Deus. Então, eles entenderam na hora que Jesus era o filho da história. Eles sabiam que Jesus estava planejando que eles estavam planejando matá-lo no tempo todo. E aí, na sexta-feira, no versículo 8, vai. Eles pegaram e mataram, expulsando da vinha. E o que aconteceu com Jesus mesmo, né? Ele foi crucificado, também fora da cidade, assim como o filho da parábola foi morto fora lá da cidade. Jesus também foi crucificado fora da cidade. Então, o que o dono da vinha faria? Tudo que eles tinham que lembrar era o que o dono da vinha fez em Isaías 5, né? Ele trouxe uma condenação. E essa condenação está registrada também em Mateus 23, os ai, 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 os malditos seja. E o que a gente vê historicamente é justamente que o julgamento veio para eles também, com as tropas babilônicas. Então, o julgamento aqui vai vir depois, né? Pelas mãos dos romanos, agora na parábola no tempo de Jesus, né, depois de Jesus, que eles massacraram milhares, centenas de judeus, jogaram seus cadáveres por cima do muro, não ficou pedra sobre pedra, destruíram os vilarejos,
essa ação não ficou impune, né? Ele tinha falado, ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha aos outros. O que eles tinham declarado que deveria acontecer é o que de fato aconteceu, porque a cidade foi invadida, eles sofreram cerco e a rebelião judaica foi sufocada, né? Então eles causaram uma devastação tão grande que o templo, como ele era, jamais foi construído novamente. Nunca foi construído. Os sacerdotes, não tem uma linha mais de sacerdote, não se sabe até hoje, não tem mais registro de qual tribo que pertence cada grupo. Uma coisa que foi preservada durante tanto tempo, mesmo nos terrores que tinham acontecido no exílio e todo o julgamento de Israel, as linhagens, de certa forma, tinham sido preservadas, eles sabiam quem eram os levitas, eles sabiam quem eram os sacerdotes, mas isso foi tirado deles, essa linhagem foi perdida, não há saduceus, não sabe quem está, não há fariseus, não há sacerdotes principais. O sistema como eles conheciam foi, né, depois na história a gente vê completamente devastado e destruído. Exatamente o que eles disseram que ia acontecer com os lavradores da vinha. E os outros? Quem são os outros? Porque a gente ouve assim, e dará a vinha a outros. Quem são esses outros a quem o Senhor da vinha deveria dar a vinha? E esse acho que talvez seja um insulto final a eles, né? O reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que produzirá o fruto dele e fará florescer e devolverá ao proprietário que lhe é devido. Quem são os novos administradores? A vinha é o povo de Deus. Quem são os novos administradores? Quem são os novos guardiões do reino, os novos governantes do reino? A resposta chocante são os apóstolos de Jesus. Aquele grupo de galileus desorganizados, aqueles que talvez nem sabiam ler direito, aqueles que eram sujos, trabalhavam com rede de pesca, que eram coletores de impostos, o tipo mais desprezado pelos judeus. Então a gente sabe que o povo de Deus é a vinha, que os administradores da vinha, a administração sai da mão desses líderes de Deus, sai da mão dessas autoridades, desses apóstatas, e vai para a mão do grupo de homens mais improvável possível, homens extraordinariamente comuns. E na noite seguinte, na quinta-feira, o Senhor Jesus vai olhar para os seus discípulos, com exceção de Judas Iscariotes, e vai falar para eles que eles vão ser capazes de cumprir essa mordomia, porque o Espírito Santo vai guiar e vai fazer lembrar da palavra dele, vai guiar eles a toda a verdade. Então, ele diz que eles vão ser inspirados a escrever, e de fato foram, eles escreveram o Novo Testamento para a gente. E agora nós, como igreja, a gente pode se reunir. A gente se reúne para quê? Para estudar a doutrina dos apóstolos. É isso que está no Novo Testamento. Então, eles são os novos administradores do reino. A mordomia divina, a preservação do povo de Deus, a expansão do povo de Deus, o crescimento do povo de Deus, a expressão da vontade de Deus por meio da revelação divina. O que vai revelar tudo aquilo que a gente sabe hoje de revelação divina, né, que a gente tem no Novo Testamento? São aqueles primeiros seguidores de Jesus, aqueles homens tão simples. E a propósito, eles sofreram o mesmo destino dos profetas, né? Eles foram assassinados, martirizados, exilados, mas não antes de concluírem esse Novo Testamento. A administração da verdade é tirada dos líderes de Israel, o sistema anterior é esmagado, cai no esquecimento, não existe mais. E o que a gente vê então é Jesus confiando nos apóstolos a revelação de tornar, né, conhecido toda essa obra de Jesus, de relatar pra gente. E hoje o mundo, a história é dividida em antes e depois de Jesus, pela obra que o Espírito Santo fez por meio desses homens, por meio desses novos administradores.
de que Jesus tinha uma mensagem muito dura e uma mensagem um julgamento anunciado e uma coisa que de fato veio a acontecer. E quando Jesus anunciou esse julgamento para eles, qual que foi a reação deles ao perceber que eles eram os lavradores maus? Qual foi a reação desses líderes ao notar que eles eram os líderes, os acusados aqui? Eles procuraram prendê-lo. Eles falaram: esse julgamento está caindo sobre nós, o Filho de Deus está acusando a gente, ele vai expulsar a gente precisa prender ele. A gente não pode deixar que essa mensagem terrível, esse julgamento recaia sobre nós. E eles procuravam prendê-lo, e aí está registrado aqui que eles temiam o povo. Eles não só não fizeram isso naquela hora, porque eles temiam o povo. Então, eles não temeram a pessoa certa, porque se eles tivessem temido ao Senhor, se eles tivessem temido ao Deus que dava essa condenação, quem sabe eles tinham se arrependido e tinham abandonado o caminho mau que eles estavam e se rendido ao proprietário da vinha. Mas não, nada mudou. O que Jesus tinha falado? Não temam aqueles que destroem o corpo, mas temem aquele que destrói o corpo e a alma no inferno. Então eles deixaram ele, porque eles temiam o povo. Foram embora para esfriar a cabeça? Não. Eles foram procurar os fariseus e os herodianos para que eles pudessem preparar uma armadilha melhor para capturá-lo. Então eles ouviram isso e nada mudou. Absolutamente nada mudou. Eles continuaram com o coração obstinado. E conforme a gente ouve essas palavras pesadas e a gente lembra que Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é a manifestação exata do amor de Deus, e a gente lembra também que ele é justiça e que ele é julgamento, e de que o inferno existe e que haverá condenação para aqueles que não têm. Conforme a gente ouve essas coisas, que a gente não se escandalize como os líderes fizeram, de falar: que Deus terrível, Deus me livre de cair nas mãos desse... vamos sufocar essa palavra. Então que a gente não tenha essa mesma reação, que talvez a gente possa notar que a gente está diante de um Deus terrível, de um Deus de julgamento, mas que, diferentemente deles, isso possa levar temor da pessoa certa, que é o próprio Senhor, que isso possa levar arrependimento aos nossos corações, que a gente não queira sufocar essa palavra, mas queira que de fato ela não diga a respeito de nós, que nós não nos identifiquemos no papel desses lavradores maus. Então essa é o estudo da parábola de hoje, e vamos fazer uma oração para responder a ela. Senhor Jesus, que terrível é cair no julgamento de um Deus que vê todas as coisas. Que terrível é estar na posição de quem não apenas não dá o fruto que é esperado, mas se apropria daquilo que é teu, Senhor. E tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos que, Senhor, nos purifique, nos lave dos nossos pecados, desperte o nosso coração para um arrependimento novamente, que a nossa reação não seja se fechar para aquilo que está anunciado, mas que a gente queira se arrepender e trazer os frutos, que a gente queira se arrepender e ser cooperadores contigo da tua obra, Senhor. Encontre em nós servos úteis ao teu propósito, encontre em nós pessoas que sabem quem que é o Senhor de todas as coisas. Nós não queremos
usurpar aquilo que é teu, nós queremos confiar no Senhor que é bom, na tua obra que é boa, nós queremos nos colocar no nosso lugar, que o teu nome seja conhecido por meio de nós, Senhor, nos purifica, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos arrependemos da nossa incredulidade, nós nos arrependemos da usurpação, Senhor, e nos colocamos diante de Ti, que as nossas mãos sejam prontas para toda a Boa obra, que o nosso coração seja pronto para Te amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, que os nossos pés levem o Evangelho, as boas novas por toda parte, Senhor, que a nossa mente colabore com a nossa fé e se renda a Ti, Senhor. É o que nós oramos e pedimos que o Senhor continue sendo adorado e exaltado no nosso meio esta manhã.